Escola Bíblica Dominical, Faculdade Teológica Refidim. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui é Evangelista Eliseu Melfior, terceiro vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. E quero dizer que é um prazer estar aqui com os irmãos nesta ocasião para falar um pouquinho sobre a nossa lição. Antes ainda, quero agradecer a cada um dos irmãos que tem nos enviado comentários, sugestões, que tem curtido os nossos vídeos, tem se inscrito no nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe. Temos nos esforçado para melhorar a cada dia essas pré-aulas e também as pregações e louvores que são aqui compartilhados. Aqui na Igreja Assembleia de Deus, nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, também ora e intercede por cada um dos irmãos que tem nos abençoado com as suas vidas. Amém? Queridos, esta tarefa que nos concederam de comentar a lição da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos, nesta ocasião a lição de número 3, que será ministrada nas congregações no dia 17 de julho de 2016. Não sei se você está vendo o vídeo antes ou após a aula, mas vai ser de bom proveito. Vamos juntos aprender um pouquinho. O título da nossa lição para este domingo, aqui em Joinville, as lições são ministradas no domingo pela manhã. Então, neste domingo, nós vamos meditar sobre o tema Igreja, a Agência Evangelizadora. Você pode perceber já pelo título que traz para nós, como Igreja de Cristo, uma grande responsabilidade como evangelizadores, como trabalhadores do Senhor. Então, já desde o início, você pode dar o tom da sua aula, direcionando os seus alunos a assumirem essa responsabilidade, aqueles que não estão cumprindo com este ID de Cristo, né? Então, é um tema muito bom para nós abordarmos. Desde o início do trimestre, estamos sendo presenteados com esse tema, através da vida do pastor Claudionor de Andrade, e a edição aí da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, neste tema de evangelização, o desafio da evangelização. Agora trazendo para a igreja a responsabilidade. A nossa verdade prática, e eu quero reforçar a verdade prática, porque para mim é um resumo de toda a aula, e que se nós gravarmos este resumo, já teremos aprendido um pouco mais da palavra. Veja só. Eu vou ler para os irmãos. A verdade prática diz o seguinte: a Igreja de Cristo, em virtude da sua natureza e vocação, é a agência evangelizadora e missionária por excelência. O que eu quero destacar aqui nesta frase ou nestas frases da verdade prática? Em primeiro lugar, aqui está deixando bem claro que é a Igreja de Cristo, ou seja, a igreja não pertence a alguma instituição humana. A igreja não pertence ao Estado, não pertence a alguma personalidade, alguma entidade. A igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo e por isso deve cumprir a sua tarefa. Nenhum de nós é dono desta igreja, mas a igreja é de Cristo e Ele vem para nos resgatar, por isso precisamos trabalhar enquanto é tempo. Então reforça que a igreja é de Cristo. E aí também é destacado duas letrinhas que eu quero que os irmãos prestem atenção. Quando fala ali que é a agência evangelizadora, ou seja, é uma necessidade atual de nós evangelizarmos. Não que a igreja foi na época da igreja primitiva, ou na época da igreja de Antioquia, que nós vamos aprender, e não que ela será daqui a alguns tempos com os nossos filhos e netos, mas ela é hoje a agência evangelizadora neste mundo. É nossa responsabilidade fazer esse papel. Também destaco que aqui é uma definição completa. A igreja é a agência. Ela não é simplesmente parte desta evangelização. Ela tem a responsabilidade por completo. Também ela não é apenas uma das agências, mas ela é a agência por excelência. Ou seja, o Senhor não instituiu outras instituições, outras entidades para que desenvolvessem esse trabalho. Mas nós, como Igreja de Cristo, devemos dar prosseguimento a esta obra missionária, a esta obra evangelizadora, para que Deus seja glorificado em nós. Isso está na nossa natureza, como diz a verdade prática. A igreja nasceu para isso. Nasceu fazendo isso.
e foi vocacionada, é a sua vocação trabalhar nesse sentido. Então, irmãos, esta verdade prática, se você deixar que os alunos gravem isso, já vai ter um bom presente para eles, para suas vidas, que se eles interiorizarem esse desejo missionário, esse sentido evangelizador, já estarão bem abençoados. Mas vamos em frente, a lição é muito mais rica. O nosso texto áureo está lá em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, quando fala sobre o derramamento do Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo diz o seguinte: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e em Samaria e até os confins da terra. Jesus está ensinando aos seus discípulos a respeito da virtude do Espírito. Havia um propósito de eles receberem a virtude do Espírito, e o propósito era de serem capacitados para essa obra evangelística, de serem capacitados para o anunciar o Evangelho, para o testemunhar de Cristo, para ganhar almas. Por que nós buscamos a virtude do Espírito, se não para ganharmos almas, se não para edificarmos o corpo de Cristo? Este deve ser o nosso sentido principal em aguardar esse recebimento, este batismo com o Espírito Santo, que mais à frente também é citado. Nós precisamos buscar a capacitação do alto para este sentido, para esta direção. É isto que Jesus estava explicando aos discípulos neste versículo que nós lemos. Também a questão geográfica, a definição que Jesus dá em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, muitas pessoas aguardam uma oportunidade para serem missionários em terras longínquas, em países distantes, sendo que Jesus já ensinava aos discípulos que poderia evangelizar na sua própria terra, na sua própria casa, em Jerusalém, também na sua região da Judéia. O nosso país é alvo missionário, é alvo evangelístico para nós fazermos este trabalho. E aí sim, Samaria e os confins da terra. Samaria, os países da janela 1040, eu poderia considerar assim, países em que não são bem-vindos os evangelistas, países que estão sedentos pela mensagem da cruz, e até os confins da terra, tribos que nós talvez ainda nem conhecemos, mas que Deus nos leve até lá. Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos, e nós devemos agora repassar esta instrução aos nossos alunos. Veja que, após o texto áureo e a verdade prática, nós temos na divisão da lição da CPAD um quadrinho chamado Leitura Diária. Aqui na minha congregação, em Joinville, eu sempre incentivo os alunos a lerem esses versículos durante a semana, para que se preparem para a aula do domingo pela manhã. Mas alguns acabam não lendo, então nós incentivamos que leiam na semana posterior, para que também vão degustando a mensagem, o ensinamento, que o ensinamento vai assentando nos nossos corações. Se você desejar, faz um breve comentário sobre estes textos. Por exemplo, o texto de segunda-feira, falando sobre a grande comissão da igreja, o momento especial em que Jesus Cristo nos deixa o id, nos deixa uma determinação para pregarmos o Evangelho, para evangelizarmos. Este é o texto de segunda-feira, Mateus 28, 19 e 20, um texto que a maioria de nós sabe de cor, e a maioria dos alunos deve saber de cor. Também na terça-feira, Atos 1 e 8, é o tema da lição, é o texto áureo da lição. A ênfase em receber a unção do Espírito, a ênfase em receber a virtude do Espírito Santo para testemunhar, a ênfase da igreja em continuar buscando esse revestimento, esta direção do Espírito Santo, porque sem ela nada podemos fazer. Na quarta-feira, está falando sobre Atos 2 e 41, sobre o momento em que nasceu a igreja. E olha que complementação maravilhosa. Em Atos 1 e 8, Jesus promete que receberia a virtude do Espírito. E em Atos 2 e 41, eles recebem esta virtude. Momento tão especial, o testemunho em que Pedro prega aquelas pessoas e quase 3.000 são adicionadas ao corpo de Cristo. Momento evangelístico maravilhoso,
em que eles receberam aquilo que Jesus havia prometido. Eu e você podemos crer que receberemos ainda mais poder do alto quando nos dispomos a fazer a obra. Como a igreja, desde que nasceu, é ganhadora de almas, precisa continuar neste trabalho até a volta de Cristo. Vamos em frente. Quinta-feira, Atos 4, 18 e 20, está enfatizando aqui que evangelizar é um mandato soberano de Deus. É um mandamento que não pode ser parado. Nesse versículo, nesse trecho, tentaram parar a obra da igreja, tentaram cercear a evangelização, mas a resposta foi de que isso não pode ser parado. Independente se o inimigo se levantar, se as leis forem contra, se tudo conspirar contra, nós precisamos continuar trabalhando. Este versículo é que nos dá esta visão. Nós não podemos ignorar este mandamento divino. Sexta-feira ainda, antes de terminarmos a leitura diária, fala do trecho lá de Atos 8, versículo 1 ao 4, onde os cristãos foram dispersos. Há duas perspectivas para este versículo. Primeira, talvez eles não estivessem compreendendo a abrangência do Evangelho e começaram a focar somente no seu pequeno mundo. E aí precisaram ser dispersos para que o Evangelho realmente atingisse os confins da terra. Mas em segundo lugar, que é a ênfase da lição, evangelizando mesmo em meio à perseguição, ou seja, mesmo quando perseguidos, mesmo quando injuriados, mesmo quando calúnias foram levantadas e a morte era certa, eles continuaram pregando. Isso deve ser verdade hoje em nossas vidas, em nossas igrejas. E finalizando estes versículos da leitura diária, o texto de sábado está registrado lá em Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 12, falando sobre Antioquia, um modelo de igreja missionária para nós. Na lição, no tópico 3, nós vamos falar um pouquinho sobre esta igreja, mas aqui nós já sabemos que foi a igreja que enviou os primeiros missionários transculturais, né? Barnabé e Paulo, e é exemplo para nós ainda hoje. Mais à frente nós vamos detalhar melhor. Mas veja que só nesta primeira página, digamos assim, só nesta parte introdutória, nós já podemos sentir o ardor missionário que não pode baixar nas nossas vidas. Este fogo missionário que precisa manter-se sempre aceso. E graças a Deus por esta lição que retoma isto. Em algumas vidas, talvez, que este fogo está se apagando, que nesta lição possa ser reavivado e nós saiamos desta aula com desejo de evangelizar, de ganhar almas, desejo que jamais deveria ter saído dos nossos corações e mentes. Este é o intuito desta lição de 17 de julho, bem como toda a lição do trimestre, né? A leitura bíblica em classe, irmãos, nós temos o costume aqui em Joinville, não sei se em demais congregações também é feito assim, nós incentivamos que os alunos leiam os versículos para já começarem a participar da aula. Um lê um versículo, outro versículo, e no decorrer da aula também eles começam a participar, visto que alguns alunos são mais retraídos, são mais tímidos e às vezes não interagem muito com o professor. Quando nós, como professores, falamos sozinhos, acaba ficando um monólogo um pouco cansativo. Também vi em igrejas em que todo o trecho é lido em conjunto, toda a classe. Também uma ideia muito interessante para ser aplicada. Mas vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe está ali no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1 até o 14. Eu não vou ler todos, mas vou dar pequenos destaques, um comentário rápido sobre alguns dos versículos, algo que me chamou a atenção e pode lhe auxiliar como professor e também como aluno. Veja só, primeiro versículo é o momento em que fala que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Eu quero dar ênfase a esta palavra começou. Esta semana ou a semana anterior eu ouvi uma mensagem a esse respeito, dizendo que Jesus não simplesmente planejou, Jesus não simplesmente incentivou os demais a fazerem,
mas Ele começou. Isso é uma instrução muito importante para nós como professores, que além de incentivarmos os nossos alunos, incentivarmos a nossa igreja, os nossos filhos a fazerem este trabalho, também nós precisamos começar. Há muitos e grandiosos projetos que estão redigidos ou estão na mente de alguém, mas não foram iniciados, por isso não lograram frutos. Precisamos começar esta obra, começar a desenvolver este trabalho que o Senhor nos mandou. Também, Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar. Veja a importância da escola bíblica dominical. Nós precisamos fazer esta obra, mas também precisamos ensinar a outros a desempenharem este papel. Aqui em Joinville nós temos o departamento do discipulado, um departamento que trata exclusivamente de ensinar os novos convertidos os primeiros passos da fé e também ensiná-los a compartilhar do amor de Cristo, a repetirem este processo de discipulado, de aprendizado, de evangelismo. Veja a importância. Jesus começou a fazer e também a ensinar os seus discípulos. Que nós possamos fazer isso também. Seguindo em frente, versículo de número 2. Eu destaco aqui que Jesus só foi assunto aos céus após ele ter dado os mandamentos, inspirado pelo Espírito Santo, para os seus apóstolos. Não fique tranquilo com a sua missão antes de você ter instruído os seus alunos a respeito desta missão. Antes de você ter dado a instrução e o ensinamento necessário para aqueles que estão sob sua responsabilidade. Jesus tinha os apóstolos, os discípulos, como sua responsabilidade, e ele só subiu depois de tê-los ensinado. E estar certo de que a obra não cessaria. Não basta eu simplesmente falar aos alunos e cruzar os braços, não sabendo se vai dar frutos ou não. Eu preciso ter a certeza de que haverá uma continuidade. Versículo de número 4. Jesus determinou-lhes que esperassem a promessa. Será que nós estamos buscando esta promessa? Aqui fala sobre o revestimento do Espírito Santo, complementa ali no versículo 5, né? Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Eu tenho feito algumas campanhas na minha congregação, com jovens, com os adolescentes, buscando o batismo com o Espírito Santo. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo e precisamos buscar este revestimento. Se eles tivessem saído porta fora para pregar sem o Espírito, talvez não teriam o sucesso que tiveram, não conseguiriam ganhar almas como o Senhor queria que fizessem. Hoje também nós vemos muita gente orando, pedindo, buscando o batismo, mas talvez por motivos não tão nobres. Buscar o batismo simplesmente para ser melhor do que um dos irmãos, simplesmente para discordar de outras igrejas tradicionais, simplesmente para poder galgar algum cargo na nossa denominação, Igreja Assembleia de Deus? Não. Buscar o batismo como revestimento para pregar o Evangelho, para ter ousadia, para fazer uso da palavra e ser usado pelo Espírito Santo. Versículo 8 ainda complementa esta ideia. Sereis então testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A cidade de Jerusalém, os nossos adolescentes e jovens que buscam o batismo com o Espírito Santo, os nossos alunos da escola dominical que buscam o batismo com o Espírito Santo, podem começar a ser testemunhas ali, na sua casa, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, em Samaria, os países que não são tão amigáveis, e também nos confins da terra, que Deus os leve aonde quer que o Senhor queira, né? Vamos trabalhar esta evangelização. E finalmente o versículo 14, o último versículo da leitura bíblica em classe, fala que eles obedeceram o mandamento de Jesus. Que coisa maravilhosa é uma igreja que obedece a Cristo, que obedece à voz do Espírito Santo. Eles perseveravam unanimemente em oração e em súplicas. E aí o poder desceu. Quando nós perseveramos buscando a vontade de Deus, em oração, em súplica, em consagração,
aí o poder se manifesta em nosso meio. E nós somos então capacitados a evangelizar este mundo, ganhar este mundo para Cristo, fazer a diferença na nossa cidade, no nosso país. Esta lição tem alguns objetivos. Vamos em frente. O objetivo geral da lição, ou seja, quando finalizar esta aula, o seu aluno deve estar com isso fixo na sua mente. Explicar que proclamar a Cristo é a tarefa prioritária da igreja. Não outras ênfases que existem por aí, mas proclamar o Evangelho. Testemunhar através das suas palavras e também das suas ações. Também são divididas em 3 partes a nossa lição. A primeira parte vai apresentar a fundamentação evangelizadora da igreja. A segunda parte vai mostrar que a evangelização é a missão prioritária da igreja. E a terceira parte vai falar um pouquinho sobre a igreja de Antioquia, a igreja missionária que é exemplo para nós. Vamos lá? Vamos aprender juntos então. A introdução. Não vou ler aqui para não tomar muito tempo, visto que é uma pré-aula para auxiliar professores e também alunos, né? Eu destaco novamente o que nós falamos lá na Verdade Prática, sobre a igreja ser atualmente, presente, a agência evangelizadora, não pode deixar para o futuro, não é uma tarefa que os nossos pais da fé fizeram e nós podemos abandonar, e ela é a agência, não é uma das e nem é parte, né? Mas destaque também para a introdução. A igreja é conhecida pelo seu amor às almas perdidas. Veja que importante esta declaração. Será que aqui na nossa cidade, aí no seu bairro, a igreja é conhecida pelo seu amor às almas? Ou por outras características? A igreja não pode ficar conhecida pelos escândalos, pelas personalidades, pelo seu grande marketing, mas pelo seu amor às almas. Esta é a característica principal da igreja. E, consequentemente, se ela descumprir esta tarefa básica, perde a sua posição de corpo de Cristo, a sua condição de corpo de Cristo. Torna-se uma mera organização humana, algo sem vida, sem o Espírito Santo, apenas templos sem a direção do Espírito Santo. Que possamos retomar esta tarefa, cumpri-la e retomar este conhecimento das pessoas de que nós somos o amor de Cristo manifestado aos homens. O amor das almas perdidas, pelas almas perdidas, pulsa em nossos corações e não pode ser apagado. Nós não temos outra alternativa, se não cumprirmos o ID de Jesus. Não há outro motivo para nós permanecermos em uma denominação, senão para fazer diferença nesse mundo, nesse sentido, levando a salvação, inspirados pelo Espírito Santo, para todas estas almas. Nós não podemos ignorar este chamado. O primeiro tópico fala sobre a fundação evangelizadora da igreja. O próprio Cristo instruiu os discípulos acerca disto, acerca da fundação pentecostal e sobre a evangelização mundial. Jesus estava respondendo aos discípulos, estava dando uma resposta escatológica aos discípulos e também uma resposta pentecostal. O povo, na época, os discípulos, estavam preocupados com o futuro de Israel. Estavam preocupados o que aconteceria, o futuro da sua nação. Assim como nós, às vezes, nos preocupamos. Eu me preocupo com o futuro do Brasil, me preocupo com o que será dos meus filhos, mas isso não pode tomar a minha preocupação com as almas. Nós não podemos ensinar os nossos alunos, os demais cristãos, a fecharem os olhos para aquilo que está acontecendo no nosso país, mas que isso não tire-lhes o desejo de evangelizar, que os esforços possam ser voltados para esta pregação, este compartilhar do amor de Cristo, a responsabilidade que nós temos de levar o amor do Senhor. E, inclusive, grande parte das coisas que acontecem no cenário mundial e nacional, até mesmo municipal em algumas cidades,
tem a parcela de responsabilidade da igreja. Se tivesse se posicionado mais, feito diferença, pregado mais, talvez como seria. Fato é que nós precisamos evangelizar hoje, não se preocupar com o futuro, estar ansioso, mas pregar a palavra, ensinar do amor de Cristo. Também a resposta pentecostal que Jesus estava dando aos discípulos. Não se preocupando apenas com o futuro, com a parte escatológica, mas falando sobre a necessidade do poder do Espírito Santo. Nós somos uma igreja pentecostal e o Espírito Santo precisa ter liberdade em nosso meio. A lição traz o comentário de que o Espírito Santo traz no subsídio, né, que o Espírito Santo é o advogado a realizar a tarefa, enquanto que a instituição escolhida é a Igreja de Jesus Cristo. Nós fomos escolhidos para isso e o Espírito Santo nos ajuda nesse sentido, pois Ele é o advogado. O mandato evangelizador de Cristo é impossível ser cumprido sem a direção do Espírito, sem o Espírito Santo em nossas vidas e em nossas igrejas. Como iríamos a ambientes hostis, a lugares que não são amistosos, a lugares que talvez nem conhecemos, se o Espírito Santo não estivesse conosco? Como teríamos capacidade para falar, para pregar? O Espírito Santo é quem convence, quem opera a obra, quem opera tudo em todos. Então, é uma necessidade pentecostal, né, da unção do Espírito Santo em nossas vidas. E aí, reforçando a fundação da igreja. Momento maravilhoso em que a igreja iniciou. Apenas depois de 10 dias, da promessa, depois de 10 dias da ascensão, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e já começou com colheita de almas. Coisa linda é nós aceitarmos a Jesus e logo já darmos frutos com almas. Coisa maravilhosa é nós recebermos o revestimento do Espírito Santo e logo já termos frutos a apresentar. Temos uma alma a ser discipulada, a ser batizada. A igreja nasceu assim e não pode perder esta sua função principal, esta sua natureza. Este é o verdadeiro Pentecoste. Nós precisamos cada dia mais buscar poder do alto para cumprir esta tarefa, para edificar o corpo de Cristo. Nós precisamos incentivar, eu e você como professores, precisamos incentivar os nossos alunos a fazer isso, a buscar esse revestimento, não somente para si mesmo, com motivos egoístas, mas para compartilharem do amor de Cristo. Buscarem o revestimento para o trabalho, para o serviço da obra de Deus. Este é o intuito da nossa lição. Mas vamos correndo. Segundo tópico, a missão prioritária da igreja. Quando a igreja evangeliza, cumpre integralmente a sua missão. A negativa também é verdadeira. Apenas inverta as palavras. Quando a igreja não evangeliza, então ela não cumpre a sua missão. É tão simples e às vezes parece que nós não compreendemos. Tantas coisas chamam o nosso foco e nós acabamos nos perdemos. Nós precisamos atentar que a igreja tem esta missão de evangelizar. Primeiro ponto fala sobre evangelização. A evangelização está junto com a própria criação da igreja. Assim que ela foi estabelecida, ela já iniciou a proclamação do evangelho, sendo esta a prioridade, como não pode deixar de ser. Não há outro evento tão importante, eu peguei aqui da lição, não há outro evento tão importante quanto a evangelização. Eu falei esses dias na minha congregação sobre um evento para jovens, um congresso, que estava se dando tanta ênfase para aquele evento e esquecendo-se do restante do ano. É o ano que é importante, é o trabalhar durante o ano, evangelizando, ganhando almas, discipulando, e não aquele evento de aniversário daquele grupo. Nada é mais importante que a evangelização. E nós não podemos perder este foco, não podemos nos enganar. A igreja precisa manter este Pentecostes genuíno, sem misticismos, sincretismos, sem alvos mercadológicos,
Aí, novamente, eu reforço a importância da escola bíblica dominical, os cultos de doutrina da igreja, para manter esta pureza pentecostal, para manter esta direção que foi dada pelo próprio Cristo e não se perder no caminho com as coisas deste mundo. A igreja começou a fazer missões e é registrado já em Atos, né? A igreja primitiva. A igreja primitiva foi exemplo nesse sentido. O exemplo trazido aqui na lição fala sobre Filipe. Filipe desceu a Samaria para pregar a Cristo com poder e ousadia, e os sinais o acompanhavam. Os sinais vão nos acompanhar se nós estivermos na direção do Espírito, se nós estivermos envolvidos em pregar esta palavra e buscando sempre o revestimento do alto. Filipe foi exemplo para nós quanto a isso. Também é citado aqui no finalzinho deste subtópico a igreja de Antioquia. A igreja missionária, ela é melhor explanada depois, né, aqui no terceiro tópico, mas aqui já começa a falar que é uma igreja exemplo para nós. Paulo testemunha aos Colossenses, lá em Colossenses 1:6, que estava todo mundo, ou seja, eles não perderam tempo em evangelizar, alcançar os lugares mais remotos daquela época, em apenas uma geração. E às vezes, ao redor da nossa congregação, da nossa casa, tem pessoas que têm passado gerações e anos e elas ainda não foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Ainda não ouviram a falar de Cristo. Precisamos desempenhar esse papel. Exemplo da igreja de Antioquia, que Paulo testemunhou a respeito do alcance do Evangelho. Mas tem outro detalhe. Outro detalhe que chega aqui no subtópico 3. A promoção social. Nós precisamos dar atenção à evangelização integral, às necessidades do ser humano, integralmente. Nós precisamos dar atenção a isso. Somente a mensagem, sem o pão, é o que o comentarista está nos trazendo aqui. Vamos levar esta visão mais abrangente também. Olha o subsídio teológico que tem aqui, de George Peters, na Teologia Bíblica de Missões, edição da CPAD. Ele elenca 5 pontos que você pode explorar bem aí. Primeiro, apresentar a Cristo de forma viva, clara, eficaz e persuasiva ao mundo e ao indivíduo como o Salvador enviado por Deus, o Senhor soberano do universo e o futuro juiz da humanidade. Segundo, guiar os povos a uma relação de fé com Jesus Cristo, a fim de que eles possam experimentar o perdão dos pecados e a renovação de vida. Terceiro, separar e congregar os crentes através da realização do batismo, estabelecendo-os em igrejas atuantes. Quarto, firmar os cristãos na doutrina, nos princípios e nas práticas da vida, amizade e serviço cristão, ensinando-os a observar todas as coisas. E 5, treiná-los a viver no Espírito Santo. A igreja cristã, ela tem a solene obrigação de cumprir esses 5 pontos. Precisamos atender a este grito das almas, a este chamado do Espírito Santo de evangelizarmos enquanto ainda temos tempo, enquanto ainda o Senhor nos concede esta oportunidade, este privilégio. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Antioquia. Quem foi que fundou a igreja de Antioquia? Nós não temos isso anotado. E isso talvez nem importe. Nós muito nos preocupamos em que o nosso nome seja citado. E esta igreja é exemplo até nisso. Não importa quem a fundou, mas o que importa é quem a edificou. Ela foi bem edificada, porque o Espírito Santo trabalhou nesta edificação. Certa feita eu ouvi um comentário de um companheiro de ministério, dizendo que a Assembleia de Deus não tem papa, a Assembleia de Deus não tem dono, a Assembleia de Deus não tem foto do seu pastor exposta lá na entrada para dizer que ele é o dono da igreja, porque a importância e a honra e a direção e o controle devem ser direcionados para o Senhor. E é exatamente assim. Mesmo que os nomes não sejam citados, mesmo que não sejam lembrados, mas que o Senhor seja glorificado, que a obra seja feita,
que a obra seja bem edificada. Este é o exemplo que já começa na igreja de Antioquia, a igreja missionária. Obreiros anônimos fundaram uma igreja que enviou os primeiros missionários transculturais do cristianismo. Lá na glória está o seu galardão. Lá na glória. Antioquia era uma igreja completa. Veja, profetas e doutores trabalhando em conjunto. Quem disse que um profeta não pode ser doutor? Ou que o doutor não pode ser usado em profecia? Ou que os dois não trabalhem em conjunto? A igreja de Antioquia, esses ministérios eram plenos. Às vezes nós começamos a ver essa divisão em algumas congregações. Fala-se em reteté, né? Ouvi uma pregação contra isso há poucos dias, mas o povo que gosta do Pentecoste é o mesmo povo que gosta de ensino e é capacitado para ensinar. Escola Bíblica Dominical anda firme com o Pentecoste verdadeiro, a pregação do Evangelho, as profecias, a inspiração do Espírito. Nós precisamos atentar para isso. Esta igreja tinha esta completude, mas todo o foco era voltado para tal evangelização. Veja ali, evangelizando gregos, romanos e bárbaros. Tanto profetas quanto doutores auxiliaram neste ensino de que todas as pessoas eram alvos. Não somente uma esfera da sociedade, não somente um tipo de pessoa, não somente uma localidade, mas todos. De igual maneira, o Senhor ama a todos. E a obra missionária é a nossa prioridade. Precisamos cumprir isso. É a nossa grande comissão. A igreja de Antioquia, sendo uma igreja completa, era uma igreja missionária. Uma igreja missionária, como diz aqui o nosso tema. O que os obreiros faziam? Oravam, jejuavam, serviam ao Senhor e o Espírito Santo os direcionava. Foi o Espírito Santo que pediu-os para que separassem Barnabé e Saulo. O Espírito Santo está nos dizendo hoje que nós devemos fazer mais pelo seu reino, pela evangelização. Nesta lição, nos nossos cultos, nos nossos noticiários, tudo grita que é tempo de fazermos a obra, é tempo de se consagrar, jejuar e trabalhar na seara do Mestre. Eles não foram desobedientes quando ouviram a instrução do Espírito. Rapidamente impuseram as mãos sobre os novos missionários e despediram-os para a obra. Às vezes nós resistimos a esta voz, resistimos a este despertar. Não podemos ser desobedientes. Louvado seja o Senhor, que despertou homens e mulheres em tantos lugares para que pregassem a palavra, até que hoje eu e você fôssemos alcançados por este evangelho, por esta transformação. Isso é motivo de glorificarmos ao Senhor, intercedermos por estas pessoas e agora darmos continuidade. O subsídio bíblico teológico enfatiza alguns pontos também que eu quero destacar. Do capítulo 13 de Atos. O modelo para todas as igrejas que enviam missionários. Primeiro, a atividade é originada pelo Espírito Santo através da busca com oração e jejum. Segundo, a igreja precisa estar atenta à orientação do Espírito. Terceiro, os missionários que são enviados também precisam desenvolver o chamado segundo o Espírito. Quarto, a igreja, mediante oração e jejum, confirma a chamada de algumas pessoas para que somente sejam enviados aqueles que realmente são da vontade do Espírito. E quinto, a igreja impõe as mãos, envia e se responsabiliza por esse missionário. Nós precisamos enviar e nos responsabilizar pela sua manutenção e glorificar a Deus juntos pelos frutos que serão alcançados. Concluindo, a missão da Igreja de Cristo é evangelizar. Isso é urgente, não pode ser deixado para amanhã. Nós precisamos ganhar almas para Cristo porque muitos estão morrendo sem salvação. Precisamos atender a este chamado pentecostal, este chamado do Senhor, o apelo
do nosso comentarista ao final da lição diz assim, ó: busque ganhar para Jesus aqueles que estão morrendo sem ter esperança de ver Deus. Você consegue ficar sabendo que pessoas estão indo para o inferno e permanecer de braços cruzados? Eu creio que não. Eu acredito que não podemos. Agradeço a atenção de todos os irmãos até aqui. Espero que esta aula frutifique, gere frutos lá na sua igreja, lá no seu grupo de alunos. E eu tenho costume na minha congregação de orar, de interceder. Ao final desta aula, talvez, interceder pelos missionários, interceder por esta chama missionária, evangelística, que ela esteja acesa nos corações, cada obreiro, cada líder, pastor, que o Espírito Santo tenha liberdade para operar tudo em todos e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. A paz do Senhor.